Boa noite, irmãos. Estamos ao vivo na live Falando com Gente de Fé. Segunda-feira, dia 3/8. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre fé, conversar sobre caminhada, conversar sobre caminho na igreja. E queremos agradecer a todos vocês que estão entrando aqui nessa live hoje, né? Vamos receber aqui uma irmã nossa querida, muito amada. Boa noite, Érica. Boa noite, Elza, que estão chegando aqui. A nossa amiga, nossa irmã já está aqui conosco, já está nessa live aqui acompanhando conosco. E quero agradecer por você ter vindo aqui. Clica no aviãozinho aí, chama mais um amigo, né? Vamos compartilhar essa noite, vamos compartilhar essa graça, tanta bênção, tanta graça que vamos ter nessa noite, mais uma vez, com certeza. Vamos poder ler um pouco a palavra, partilhar, falar sobre fé e conhecer mais um pouco de uma pessoa que tem uma caminhada linda na igreja, né? Todos nós temos uma vida de luta, né, na igreja. Todo mundo que caminha com o Senhor, ele já dizia, pega a tua cruz e segue-me. É isso que fazemos a cada dia é isso que fazemos, né? Então, é nessa caminhada, é nesse fervor com Jesus Cristo que vamos caminhando. Hoje estamos aqui, ó, com a cruz de São Damião, né? Que nós ganhamos, eu e Paulo, há muito tempo atrás, de uma irmã que foi a Assis e nos trouxe, né? E trouxe ela aqui para estar conosco nessa noite aqui, para ficar conosco aqui presente. Vou chamar aqui a minha irmã, que vai partilhar com a gente hoje, que vai estar hoje à noite com a gente. O nome dela é Isabela Sade. É uma irmã aqui de Itaipu, que caminha conosco, né? Muito querida da comunidade de Santos Anjos, nós gostamos muito dela, né? E espero que você também aproveite essa noite, que seja uma noite de muita bênção, muita graça. Vou tentar chamá-la aqui agora. Isabela, segura aí, vou te chamar, hein? Mairi, Paula, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Oi. Isabela, beleza? Tudo bom? Deixa eu baixar a música aqui. A música está muito alta aqui, peraí. A música é Restaura Nossa Casa. Restaura nossos corações. Restaura nossos corações, nossa casa. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem. Como é que foi o final de semana? Tranquilo e calmo? Tranquilo. Recuperando de um mês cansativo de trabalho, mas graças a Deus, tudo ótimo. Ah, que bom, que bom. Pelo menos estamos trabalhando, né? Exatamente. Estamos dando boa noite aí a Paula, né? A Elza, que está lá na Bahia, né? Os nossos irmãos que estão entrando aí, né? Boa noite. Ana Lúcia também está falando conosco. Já está falando conosco aqui. Entraram aí também, né? Mari também entrou aí agora, né? Luísa, você conhece a Luísa Sade? Conhece essa pessoa? Doida para entrar logo. Já então, a gente vai fazer aqui muito. Mas aqui é hora de se emocionar, de ficar feliz. Elzinha, um abraço no seu coração, minha irmã. Estamos aqui junto com você, tá? Saudade. Elzinha fez uma viagem. Grande beijo. Elza fez uma viagem muito difícil, acabou de perder uma irmã lá na Bahia, né? Fez uma viagem para ver a sua irmã pela última vez, mas minha irmã, com fé vamos superar tudo isso, não é isso, Isabela? É isso aí. Então, para a gente começar, vamos ler o Evangelho de hoje. Antes de a gente começar com tudo isso aqui, a gente lê sempre o Evangelho, né? E dando tempo, no finalzinho, a gente consegue partilhar um pouquinho. Se der tempo, né? Geralmente não dá, a gente fala tanto, conversa tanto, né? Fala tanto da vida, né? Valmor, boa noite. Rod, boa noite. Tô aqui? Tem que levantar? Então, pronto. Melhorou? Agora? Paulo tá dizendo que a tela tá aqui em mim, então tô aumentando aqui. Melhorou? Minha contra-regra. É isso aí. Então, vamos lá. Evangelho de São Mateus, né? Hoje, 14, de 22 a 36. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Pegou aí? Peguei. Vamos lá. Logo depois
Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram-lhes, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas, ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar a todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixassem tocar a orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Esse evangelho é lindíssimo, né, Isabela? E é muito bonito quando Pedro fala para Jesus, né? Se é tu mesmo, digas para que eu vá junto de ti, né? Jesus fala só uma palavra: vem, né? E você, Isabela? Como é que foi vem de Jesus para você, né? Mas eu queria que primeiro que você, antes de entrar nesse vem, você se apresentasse, né? Quem é Isabela, né? Se ela é casada, quantos filhos ela tem, de onde ela vem, onde ela nasceu. Conta um pouquinho pra gente. Se você é filha, se você é uma filha de uma família sozinha, se você tem irmãs, se não tem. Conta um pouquinho pra gente desse contexto seu. Então, boa noite a todo mundo que está aí entrando na nossa live para a gente falar um pouquinho de fé, né? E eu sou Isabela, estou há algum tempo na comunidade Santos Anjos, mas como voluntária. Eu nasci, na verdade, em Campos, né? Não sou aqui de Niterói. Eu vim com meus 18 anos morar no Rio para fazer faculdade. E assim que eu me formei, a gente veio morar em Niterói, porque aí eu logo me casei e a gente veio para cá, para Niterói, para trabalhar aqui. Eu e Ricardo, né? A gente trabalha com construção, eu sou arquiteta. E desse casamento eu tenho duas filhas que hoje já são adolescentes, a Luísa, que tem 18 anos, e a Amanda, que tem 16. Sou casada com o Ricardo. E eu venho de uma família também, assim, bastante católica, né? Assim, a minha família materna sempre foi muito católica, muito dedicada a todo o segmento do Senhor, de estar na igreja. Meus avós maternos, eles trabalhavam, meu avô era ministro de Eucaristia, minha avó é aquela que andava com aquelas fitinhas vermelhas, assim, sabe? De Nossa Senhora. Fitinha de Nossa Senhora, né? Senhora, e eles assim, o tempo todo eles trabalhavam na igreja, meu avô tinha carro, meu avô ainda, meus avós eram do interior ainda, né? Que eu não sei se todo mundo já ouviu falar em Tocos, que é interior lá de Campos. E assim, ele tinha um carro de propaganda, antigamente era assim, né? Fazia-se propaganda. Morreu alguém, era o carro de propaganda que saía anunciando. Tem festa de fulano, festa da igreja. Aí o carro da propaganda anunciava. E o meu avô fazia tudo isso na igreja, até quadrilhas, todas as festas da igreja, todo, o meu avô estava sempre à frente, né? E com isso a minha mãe caminhou exatamente com esse aprendizado, né? Com essa sementinha que eu sempre que o meu avô falou e a minha mãe também falou pra gente, né? A sementinha foi plantada
e foi germinando. E a minha mãe fez a mesma coisa com a gente. Os meus pais, né? Sendo que assim, o que eu falo muito da minha mãe é porque assim, a minha mãe foi esse exemplo, né? Essa mulher de fé, essa mulher guerreira. O exemplo que eu e minhas irmãs temos, que é Érica e Valéria, minhas irmãs, né? Hoje em dia a Érica continua morando em Campos e Valéria já mora em Macaé. Nós nos separamos, só parte física, porque a gente é unida assim como o exemplo de família. Nossa mão é assim, Deus no céu e as mosqueteiras unidas aqui na terra, uma pela outra, na alegria e na tristeza. E a minha mãe sempre deixou esse exemplo pra gente, né? O exemplo maior que a gente tem da nossa mãe é assim, de ser uma mulher guerreira e nos ensinar, primeiramente, humildade e serviço. Então, a palavra-chave da minha mãe era servir. Isso era assim, o que ela nasceu, viveu e morreu. Ela já é falecida, né? Em 2013 a gente perdeu nossa mãe, ela teve aneurisma. Já perdemos nosso pai também. E ela sempre foi esse exemplo para gente, sabe? De fé, de perseverança, de perseverar na fé, na caminhada, na busca, de ajudar o próximo e sempre na humildade, né? Nunca a gente se envaidecer com nada, porque tudo vem de Deus. Então, esse é o maior exemplo que a gente teve aí da nossa mãe. E é o que eu tento também passar para as minhas filhas, né? Nesse caminho, nessa caminhada. Desde pequenininhas também eu tentei levá-las para tudo aí no Santos Anjos, né? Aí, na verdade, a Santos Anjos não foi a minha primeira comunidade quando eu vim para cá, né? O grupo de oração, inclusive. Eu primeiro fui. Então, peraí. Vamos organizar aqui. Você veio lá de Campos, foi para o Rio de Janeiro estudar, né? Isso, Você foi já estudar arquitetura, é isso? isso, Qual faculdade você foi lá para o Rio de Janeiro? Qual foi a faculdade? Santa Úrsula. Você foi para Santa Úrsula. É. Aí lá na faculdade, você conheceu o Ricardo lá? Seu esposo você conheceu na Não, faculdade? não, eu conheci através de amigos também de Campos que moravam no Rio. E aí a gente, um domingo de praia, assim, a gente se conheceu. E aí Ah, que legal. também trabalhava com construção, mas a gente não. O Ricardo é mais velho que eu, né? Já tinha se formado e tal, mas ele também nem. Ele se formou em turismo e foi empresariar na área da construção. E você, na época de faculdade, assim, você perseverou com a igreja ou teve que sair um pouco, deslocou um pouco por conta de estar no Rio, tá nessa loucura de estudar e tudo mais? Como é que foi esse período da faculdade? Então, isso é uma coisa que é bom a gente falar, né? Na caminhada, a gente tem momentos, principalmente a gente que é pai e mãe, né? A gente vê nos nossos filhos, às vezes eles se afastam um pouquinho, voltam. E assim, mas a gente nunca pode desacreditar daquela sementinha que foi plantada lá atrás, né? Então, assim, Uhum. eu realmente no meu período de faculdade, eu não me afastei totalmente, mas eu não era perseverante, assim, de buscar, de estar em grupo de oração. E até então, até eu vi, na minha adolescência, eu participava de grupo jovem, disso tudo, né? Mas depois que eu fui Uhum. estudar, eu vim morei meus primeiros 6 meses com 3 tias-avós. Depois eu fui morar sozinha, né? Morei com amigas. Então, assim, não, eu por mim mesma, eu não buscava estar sempre assim buscando nem grupos de igreja, eu ia à missa, né? Mas eu não buscava os Tá. grupos para me manter ali, sabe? Mas nunca deixei de buscar Deus, mas não tinha aquela perseverança ali nesse caminho, né? E aí depois que eu vim aqui para Niterói, aí a gente casou, né? Eu casei em Campos. Depois que eu me casei e que a gente veio morar aqui na região oceânica, eu logo no início, assim, eu ia às missas e comecei a buscar, né? Aí fui para um grupo de oração lá na São Judas Tadeu, porque eu morava aqui, mas eu ia às missas lá em Caraí, na São Judas Tadeu. Tá. E aí Aham. descobri o grupo de oração Dois Corações. E aí eu comecei a frequentar o Dois Corações, frequentei bastante tempo. E num período de eu frequentando Dois Corações, a Santos Anjos foi lá fazer um.
É, era cada semana era uma pessoa da Santos Anjos que ia lá fazer uma palestra, né? Foi um seminário, assim, né? Vamos dizer. Foi um seminário de vida no espírito, com Eu acho que certeza. foi um A gente seminário de estava. vida no espírito. E cada semana, e aí hoje eu me lembro de cada irmão da Santos Anjos que foi lá, né? Da Elza, Uhum, da Rosane. E aí eu me lembro que o dia que Alcemar foi lá, nesse dia, uhum. ele falou, aí ele começou a falar da oração. Ele não sei, não, ele falou muito que como a gente é cabeça dura, e Alcemar falava da Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e eu ficava assim, meu Deus, por que que eu não sou assim? Por que que eu não tenho essa paixão assim pela palavra? Porque assim, uma coisa é você, mas outra coisa é quando você vê alguém falar daquela forma e aquilo eu fiquei encantada, apaixonada. Eu queria mais ainda conhecer a palavra de Deus. Aí eu já estava no grupo de oração, mas eu queria mais. Aí, quando a Alcemar me tocou naquilo, e ele me falou ali, né, que ele que tinha a comunidade Santos Anjos e que tinha oração individual. Nessa época, se não me engano, era Uhum. lá na rua 23. Aí. Tinha uma casinha lá que tinha oração à noite, lembra? Alcilé e Alcemar. Lembro. Eu lembro muito dos dois, dona que faleceu, Beatriz, Dona Dona Beatriz. Beatriz. E aí eu fui até lá um dia, né? Me apresentei e falei com o Semar, ele se lembrou de mim. E aí a gente fez oração e aí eu não larguei mais, né? Aí foi Ricardo, levei, fui em família. As meninas eram pequenininhas, Luiz e Amanda devia ter 3 aninhos, assim, né? Pequenininhas. E aí me Uhum. encantou e eu quis ficar no Santos Anjos. E aí eu fui, não sei também se eu perguntei a Auxileia, a ele, eu sei que eu me encantei e aí eu descobri que tinha um serviço voluntário na Santos Anjos, né? Tinha a ação social, a Casa de Maria, já existia lá, era um espacinho, a gente Sim. limpava brinquedos, Pequenininho. pequenininho. Isso. E aí quem estava à frente nessa época era a Elza, né? À Tá. frente disso Uhum. tudo. E aí eu comecei a trabalhar com ela e Dona Ilka, né? As minhas, as minhas amigonas lá de início. E aí me encantei assim com esse trabalho, comecei, arregacei as mangas e fomos cada vez mais. Depois a gente mudou para ali onde é hoje a Rainha dos Anjos, né? Que também ficamos bastante tempo Uhum. ali. E quando a gente foi para lá, a gente começou um trabalho mais de. A gente propus a ela também a gente fazer um trabalho de arrecadar todos os brinquedos novos, né, as roupinhas, esse trabalho que a gente faz hoje em dia, né? Que quem conhece a ação Uhum. social, a gente busca sempre no final do ano, né? Apadrinhar as crianças que são das famílias que a gente acolhe lá na comunidade, na Casa de Maria. E aí, Certo. né, começamos esse trabalho e também nunca mais consegui me desvencilhar disso, mesmo quando assim a minha vida está com mais trabalho profissional, eu não consigo ir às quartas-feiras lá, mas assim isso faz parte da minha vida já, eu não consigo me separar disso, né? Então, o meu compromisso com isso independente de eu estar lá fisicamente ou não, faz parte da minha vida já, né? Esse trabalho com a ação E você, social. você falou que você saiu do Rio, né? Você casou em Campos, né? A sua família é de Campos, né? E quando você falava da sua mãe anteriormente, você falava que sua mãe sempre foi um exemplo, né? Sua mãe é, frequentava a igreja e tudo mais. E uma coisa que ela te deixou como exemplo foi humildade e serviço, né? Você acha que isso que a sua mãe deixou com você, essa semente que a sua mãe plantou no seu coração, que você via ela fazer as coisas, você via ela servindo na igreja, servindo as pessoas, isso foi o que direcionou a sua vocação dentro da igreja? Porque, assim, aproveitando, a gente está dentro do meio vocacional, né? E, assim, a gente vê que você tem uma vocação efetiva para... A gente vai falar um pouco do seu matrimônio, é claro, né? Sua família é linda, é a família Colgate, né? Todo mundo bonito pra caramba, família daquela Margarina Aquário, só gente bonita, você, teu esposo, tuas filhas, né? Todo mundo de bom humor.
quando vocês estão sorrindo assim, que é isso, cara? Ilumina, sabe? Muito, muito bacana, muito bonito, sim. É verdade, estou falando de verdade, né? Uhum. E, mas assim, também tem os momentos difíceis, né? Mas você acha que esse teu serviço, esse teu servir para as pessoas mais necessitadas, essa humildade que você traz, você acha que você trouxe da sua mãe? É da sua mãe que você traz isso? Com certeza. É da minha mãe, é do meu avô. Do meu avô também, que era esse exemplo de pessoa assim. E a minha mãezinha, assim, que ela, Marcelo, minha mãe, ela não podia, ninguém falar nada com ela de estar precisando de alguma coisa ou de, ai, será que você consegue alguém para me ajudar nisso? Podia ser solucionar alguma coisa, ela tinha que dar um jeito. Poderia não ser com ela a solução final, mas ela tinha que ir no caminho para resolver aquela situação. E é claro, como você falou, nem tudo na vida são flores, nem todos os momentos da nossa vida a gente está no mar de rosas, né? Então, assim, Uhum, há muitos anos, mamãe ainda era viva, eu tive uns momentos dificílimos, já casada, inclusive, assim, difíceis, problemas que a gente passa, como todo mundo passa, né? Sejam eles financeiros, emocionais, de trabalho, né? E aí a minha mãe sempre me fortalecendo, né? Minha família, minhas irmãs, e a gente sempre junta uhum, nessa. Aí, passado, isso foi mais ou menos, eu tive um problema que me angustiava muito, isso acho que foi lá para em 2007, mais ou menos, por aí. Aí, quando foi mais ou menos em 2014, eu estava num momento. A gente também morou um tempo em Itaipuçu, né? A gente foi para lá morar por um ano, mais ou menos. Mas aí, por situações que a uhum, gente não conseguia reverter, a gente acabou passando muito mais tempo do que a gente imaginava lá. E aí eu me lembro que a gente teve uma fase muito difícil novamente, já lá para 2014, eu já não tinha mais a minha mãe, né? Minha mãezinha já tinha falecido em 2013. E aí eu vou fazer um link disso com o que a gente está falando hoje, da palavra de Deus que é viva e que acontece todo dia, e quando a gente busca estar nela, e busca o aprendizado, e busca viver realmente essa harmonia, assim, esse amor, essa conexão com Deus, buscar estar sempre na palavra, a gente vai percebendo os sinais de Deus. E Deus fala uhum, conosco o tempo todo. Basta a gente buscar, procurar, abrir o coração, abrir os olhos, os ouvidos, né? E quanto mais a gente está com Ele, quanto mais a gente busca, mais a gente consegue perceber esses sinais, né? Então eu estava vivendo esse momento uhum. difícil da minha vida, muito difícil. Aqueles que você bota a mão na cabeça assim e fala, Senhor, não tem mais para, não tem, não sei mais qual é a solução, não sei mais o que fazer. Me lembro que sentei na escada assim, desabei, comecei a chorar. Tá, aí fui lá num quartinho que a gente tinha lá em casa, procurar alguma coisa assim no quartinho. E aí caiu, desabou assim, desabaram uns livros assim, caíram no meu pé. E aquele livro abriu e caíram vários papeizinhos dentro dele. E dentro desses papeizinhos tinha muita mensagem da minha mãe. Minha mãe adorava escrever muita coisa. E ela escrevia pra gente, ela escrevia oração pra gente. Ela escrevia cartinha, coisas que ela queria falar, coisas que ela viva falava e ela escrevia falando, sabe? Registrava aquilo pra gente. Uhum. E é pequenininho, eu peguei isso porque tem tudo a ver. E eu vou ler para você porque olha só, isso aconteceu. Ela vive em 2007. Depois eu peguei para você ver como são os sinais de Deus, tá? Ó, tá escritinho com letrinha dela. Isso aqui, ela escreveu para mim. Vou tentar ler. Belinha, Tá. mamãe vai embora. Respira, respira. Recheio. Belinha, mamãe vai embora, mas o coração fica. Gostaria muito de nessa hora estar por perto, para você colocar a cabeça no meu colo. Mas lembre-se, são frases feitas, mas acontecem. Nada na vida acontece por acaso. Na hora da dor é quando mais nos aproximamos de Cristo. Muito em breve, se Deus quiser, essa tempestade fará parte de um passado distante. Vocês merecem ser felizes e Deus sabe disso. Continue buscando sempre e cada vez mais aumentando sua fé, partilhando e fazendo bem. Dessa forma,
tudo volta em dobro para você. Segure nas mãos de Deus e vá. Não desista. Se a jornada for pesada e cansar na caminhada, é só segurar nas mãos de Cristo e ir em frente. Coloca o joelho no chão e testemunha a sua fé, a sua vontade, a sua perseverança. Estou orgulhosa de você. Beijos, mamãe. Isso foi em 5/7/2007. Isso caiu no meu pé em 2014 novamente, quando eu estava desesperada, né? O desesperado, né? A gente tem a nossa fé, mas em quantos momentos a gente desespera, né? A gente humanamente isso acontece, a gente fica naqueles momentos assim tensos, né? E aí a gente esquece que está Deus ali do nosso lado e quanto mais problema, mais ele está ali coladinho com a gente. E aí ele mandou esse sinal para mim, ele que me mandou de novo essa cartinha de amor para eu ver que realmente tudo estava ali sob controle, que era o exemplo que ela sempre me deu, né? Coloca seu joelho no chão, minha filha, reza. E ela estava falando tudo de novo para mim, mesmo ela não estando ali, né? Deus estava falando isso para mim através da carta da minha mãe. Então, assim, esse exemplo Que lindo, que ela deixou, com certeza, é ela mesma. que lindo, né? Sua mãe deixou uma oração para você. Isso é uma oração, né? É, Uma oração de mãe, um coração de mãe que sabe quando os filhos estão sofrendo, né? Do mesmo jeito que Nossa Senhora, né? Que nós aqui da comunidade, né? Que temos aquele quadro na nossa capela, da varanda da igreja, né? É lá que a gente se acolhe, né? É lá que a gente vai e deita na... A mãe está lá sentada naquela varanda. Quantas vezes eu sentei naquela capela, botei minha cabeça no colo de Maria e chorei com ela lá sozinho, eu sozinho, entendeu? Com a mãe, e pedindo a ela para interceder junto ao filho dela por algum problema, por alguma coisa que eu tinha, né? é. A minha mãe está aqui nessa live, está te assistindo também aqui. Uhum. Minha mãe, graças a Deus, tem participado conosco, tem estado junto comigo também. Eu agradeço, eu louvo muito a Deus por isso, né? Pela minha mãe também, por ser uma pessoa tão maravilhosa, cuidou tanto de mim, tanta dificuldade minha mãe teve, tantos foram as pedras, tantos foram os caminhos difíceis, mas ela não desistiu de mim, sabe? Ela sempre foi uma mãe dedicada. E assim, é assim que é a nossa vida, né? E é É. assim que é a vida maravilhosa, né? E é tão bonito, Isabela, porque às vezes as pessoas ficam esperando testemunhos de pessoas, né? Ah, porque eu era disso, eu era daquilo, virei, não sei o que, cambalhota, blá, blá, blá. Mas é tão bonito quando a gente vê, sabe? Uma filha, né? A tua irmã está aqui, a Val, eu acho que está aqui também, né? Acabou de falar aí, né? Ah, yeah. Que a mãe de vocês era, assim, era um exemplo de mãe, foi um exemplo de pessoa, né? É, E que tão bonito isso, né? Escrever cartas para as filhas, é. né? Não é uma coisa usual, né? Não é uma coisa Não, normal a mãe ficar escrevendo carta para os filhos, pois né? é. E além dela escrever as cartinhas, ela escrevia orações, ela escrevia o credo, ela escrevia. Aí ela dava vontade, ela escrevia. E junto dessa cartinha estava a novena de Nossa Senhora das Rosas, Santa Terezinha, né? Aí Tá. que aconteceu? Nesse mesmo dia que eu peguei isso, eu comecei a novena. A gente estava no finalzinho do ano, isso. Eu fiz a novena. Uhum, A gente, logo depois desse períodozinho que eu estava fazendo a novena, a gente teve a nossa festinha da Casa de Maria. E aí a uhum, gente finalizou a festinha, como sempre terminava nessa época, quem estava à frente já era Maria Helena. Aí a gente tá. finalizou a festinha, terminamos tudo, aí a gente sempre limpa tudo no final, varre, né? Como você já bem sabe também. E aí quando a gente termina, a Maria Helena sempre dava a gente alguma lembrancinha, assim, uma rosa, um vasinho, alguma coisa. Aí Maria Helena me deu uma florzinha. Só que eu esqueci a minha florzinha lá, eu fiquei limpando tudo e esqueci minha florzinha lá. Aí foi embora. Uhum. Nesse final de ano, ela me convidou, Maria Helena, Dona Ilka, elas me convidaram para ir na festinha de encerramento dos Santos Anjos, que vocês fazem de vocês, né? A festinha de vocês. Aí elas foi Nossa festa de Natal. Aquele jantar de Natal, não é jantar de isso? Natal, é. Aí elas falaram que queria que eu fosse como convidada. E aí eu fui. Uhum. Aí antes disso eu falei, Maria Helena, eu perdi minha florzinha, eu não sei, eu não peguei, alguém deve ter levado, né? Porque eu larguei lá. E aí
Tá, aí falei isso com ela, ela me convidou, aí na época do final do ano eu peguei e fui na festinha, só fui eu, né? Ricardo não quis ir, as meninas não foram. E chegando lá, Marcelo, no dia anterior era o meu último dia da novena de Santa Terezinha. Aí eu cheguei lá, Maria Helena comprou para mim um vasinho cheio de florzinha, era cheio de rosinhas, cheio, não era uma rosinha nem duas, era cheio de rosinhas. Quando ela me entregou aquilo, eu falei, comecei a chorar, 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 chorar. Aí Maria Helena, Isabela, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu preciso te contar, deixa eu me acalmar, porque eu estava terminando a novena, né? Aí ela tá Uhum. falando, ó, eu me lembro disso. Eu fiquei muito emocionada. Então, assim, os sinais de Deus na minha vida, como na vida de todo mundo, mas assim, o que eu falo, a gente tem que estar atento aos sinais, porque Deus, ele tá ali, Nossa Senhora, sempre com a gente. É demais, assim, esse exemplo que a minha mãe deixou também, ela sempre foi muito de falar de Nossa Senhora pra gente, o amor que ela apresentava por Nossa Senhora, assim, ela colocou isso pra gente. Então, Nossa Senhora pra gente é uma mãe. Então, assim, a minha mãe e Nossa Senhora é a mãe, 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 assim, aquele amor de mãe fica incondicional na minha vida. Então, eu queria perguntar uma coisa a você, né? Eu fiz algumas coisas aqui, eu sabia que a gente ia poder conversar bastante, né? Vida familiar, né? Vida familiar. Você é mãe de duas meninas, né? Casada com o Ricardo, tem o seu trabalho, que eu sei não é pouco trabalho, é muito trabalho. Então, assim, não dá tempo de rezar, né? Você não reza, né? Não é isso? Não, eu acordo antes para fazer minhas orações, né? Porque assim, eu acordo às 6 horas todo dia, né? Para já colocar todo mundo para estudar. Agora tá todo mundo em home office, mesmo no estudo, mas assim, aí eu acordo sempre antes. Eu prefiro fazer minhas orações de manhã, né? Faço todas as minhas orações. Aí ao longo do dia eu participo, hoje em dia, do jeito que a gente tá, né? Eu participo do que eu vou conseguindo aí me conciliar, porque o meu trabalho ele se divide em home office e parte externa também, né? Que eu faço bastante coisa externa. Então, tem dia que eu estou o dia inteiro fora. Aí, hoje em dia, Ricardo está muito comigo também, porque eu ando em lugares muito perigosos para fazer engenharia dos imóveis. Aí, a gente reza o terço, ele reza o terço comigo, a gente vai rezando, volta rezando. Então, assim, graças a Deus, a gente vai tá em oração, né? Tá em família, em oração, né? E as meninas também, elas têm a caminhada já iniciada na igreja, no grupo de oração, em grupos de oração, assim, a Luísa, ela trilhou um caminho de buscar a dom de Deus, né? Em um momento da vida dela, Uhum. porque a gente acabou, ela acabou se juntando a mim quando a gente fez o congresso, né? Quando a comunidade Santos Anjos sediou o congresso das comunidades, a Luísa, ainda mais nova, ela se empolgou muito com isso e ela quis me ajudar, só que ela estava em aula. E eu falei, filha, então você vai no final de semana ajudar a gente lá no congresso. E ela foi, e aí na época a Elza era a nossa coordenadora. Nessa etapa nós ficamos com a cozinha, né? A gente trabalhava na cozinha servindo aos padres, ao bispo. E aí a Luísa, ela arregaçou as manguinhas e vambora, quero esse serviço também. E aí, nesse período, ela conheceu o Padre Cláudio e tal, as coisas lá da Dom de Deus, e foi caminhar lá na Dom de Deus, né? Que é um trabalho também bem bacana com os jovens, né? Um trabalho meio que eu falo assim, que Sim, é sim. pé na terra mesmo, né? Pisar na terra verdadeiramente, a humildade. Então, é bem legal também com os jovens. Aí, quando ela fez É, 15 eu. anos, ela fez questão de fazer um convite para a irmã dela participar de a Uhum. dom de Deus. A justificativa dela era que ela queria isso de presente da irmã e queria passar os 15 anos dela lá. Ela passou os 15 anos dela lá num retiro e convidou a irmã para ir junto. Aí assim foi, né? Então, assim, ela é aquele que entra, sai um pouquinho, tem momentos que elas estão mais afastadas, mas ainda estão na caminhada. A Luísa hoje participa do EAC, né? Na igreja, né? Aqui na nossa igreja aqui de São Sebastião. Aí, assim, para os jovens que estão aqui, né? Que estão aqui na live, ou para os pais que estão aqui, né? Nós
antes de começar a pandemia, um pouquinho antes, né, fizemos uma projeção de começar um trabalho com jovens na comunidade, retomar esse trabalho com jovens na comunidade, né, que estava meio parado. Uhum. E aí o Malaquias, junto com um grupo de pessoas, está à frente disso. O nome desse projeto é Cavaleiros de Fogo, né? É todo sábado, às 6 horas da tarde. Mas fizemos os panfletos, preparamos tudo, tudo preparado. Vamos começar, E tum, a pandemia. parou tudo. Ela Era estava super exatamente no animada. sábado, no primeiro sábado, né, para acontecer isso, estava todo mundo muito animado, tudo muito decorado, fizeram decoração, fizeram tudo, e tivemos que paralisar. Eles estão fazendo as lives, né, como Cavaleiros de Fogo, às vezes na comunidade, às vezes, uma parte das vezes na casa do Malaquias, né, do jeito que a gente está conseguindo sobreviver nessa época, né, mas se Deus quiser, né, a gente vai retornar, vamos retornar para a comunidade, e todos os jovens já estão convidados, né, para estarem lá conosco nessa temporada. Uhum. E aí, Isabela, você falou de uma coisa muito legal que eu escrevi aqui e ia te perguntar, né? Você fez um trabalho voluntário no Congresso em 2016, né? E eu lembro que uma das coisas que você era responsável também era você era responsável por levar os fundadores, você lembra disso? Lembro. Do hotel até lá no local, né? Então, você ficou muito próxima de vários fundadores de novas comunidades no Brasil, comunidades grandes, pequenas, né? Todas as comunidades que estavam lá conosco, bispos que estavam lá, né? Conta um pouco como é que foi essa experiência no Congresso em 2016, né? Que você ficou tanto na cozinha quanto você ficou lá na frente. Eu lembro que eu fiquei no mesmo hotel onde ficaram os fundadores lá em Icaraí, e 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, você já estava lá embaixo, em pé na porta do hotel, né? Já toda arrumadinha, toda arrumada, né? Toda pronta, no esperando salto, falar. No salto, no salto, já esperando o povo. Eu falava, entra um pouco para você tomar um café. Não, 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 não estou aqui para ninguém se perder, senão as pessoas vão querer sair na beira da praia. Outro já foi que um fundador queria ir lá para a beira da praia, não deixei, chamei ele de vó. Como é que foi essa experiência de conviver lá naquele período com essas pessoas? E você, para as pessoas que não sabem, você transitou com essas pessoas, né, que eram os fundadores, e de lá você foi direto para a cozinha, né? Ou seja, você estava na frente e depois você estava nos bastidores, né? Como é que foi essa experiência durante esse período lá no Congresso conosco? Que nós tivemos mais de 100 voluntários naquele período. E você nos ajudou muito a conseguir muitos voluntários. Você ficava pegando as pessoas, vamos lá ser voluntário na Santos Anjos, vamos lá ser voluntário, vamos lá, vamos lá. E nos ajudou bastante. O Alcemar está aqui também com a gente, né? De quem você já falou mais cedo aqui, sobre a oração que ele fez com você, né? A pregação que ele fez lá na São Judas, né? Do Seminário de Vida. Mas explica para a gente como é que foi o seu coração, como é que bateu o seu coração, como é que foi aquele período? Conta um pouco para a gente. Então, eu já vinha de um trabalho com a Elza, né? Lá na Casa de Maria. E aí a nossa coordenadora seria a Elza, dessa parte da cozinha, e aí ela me convidou. Não, na verdade ela não me convidou, ela me intimou que eu seria parte da equipe dela. E assim, isso para mim sempre foi um grande prazer, assim, essa intimada, assim, é o que eu falei para você, né? Cortando um pouquinho isso, é porque ninguém sabe, né? Que você também me convidou para a gente fazer essa live, e agora eu vou falar para todo mundo que o quanto eu fiquei nervosa com isso, porque eu estava achando que Marcelo estava me convidando simplesmente para eu acompanhar a live. E eu falei assim, Marcelo, graças a Deus, semana passada, precisou ser o Padre Fabiano, que era o dia que ele tinha na agenda, senão eu ia deixar Marcelo no furo, porque eu estava achando que eu era um convite para assistir. E olha com que carão que eu ia ficar, né? E eu falei, e aí é o que eu falei para ele depois, né? Eu tento seguir na obediência. Então, assim, se Deus tocou no coração dele para me convidar, alguma coisa Deus queria que eu falasse aqui, que pode ser que toque algum coração também, não sei, né? Ou até me enriqueça mais também. Então, assim, na época a Elza me chamou e aí eu falei, claro, a gente vai participar. Só que assim,
o meu marido, ele vem comigo, ele participa das missas e tal, só que ele também, assim, é um pouquinho ciumento de eu participar de tantas coisas, inclusive na comunidade, porque até por isso, até hoje, mesmo eu estando na comunidade há muito tempo, eu até hoje não fiz meu caminho vocacional, porque eu sei que é um momento que eu vou ter que me dedicar, vou ter que, né, se eu fizer essa escolha, eu tenho que ir, então, assim, a gente entraria um pouco em conflito aí. E aí, nessa época, eu comecei a gente trabalhou, eu acho que mais de 8 meses antes para que esse congresso, acho que um ano, 8 meses, a gente fazia reuniões semanais, né, com tudo, com toda a organização. Então, foi um trabalho longo, não foi um trabalho que só aconteceu naqueles 10 dias ali de congresso, né? Foi um trabalho que começou muito antes. E a gente se reunia sempre. E aí, vamos embora, arregaçamos as mangas e fomos. Só que aí, não sei como foi que a gente, no nossa, na nossa equipe, destacaram duas pessoas, né? A gente fazia um rodízio, não sei como é que foi essa escolha aí. Eu sei que eu fui escolhida para fazer levar as pessoas do hotel até o salão. Isso era a pé mesmo, né? Mas só que a gente tinha que estar lá, receber, acolher, né? Com aquela alegria, né? E aí isso foi muito bacana. E eu te confesso que foi uma semana como vem as batalhas quando a gente fala o sim para Deus. Foi uma semana que eu enfrentei muitas batalhas. Eu organizei minha vida de trabalho para aquela semana ficar mais tranquila, mas tudo aconteceu. A minha sogra, ela tem Alzheimer, e sempre quem cuidou dela sempre foi eu e o Ricardo. Aí nesse período a gente fala que ela tinha a casinha de, de brincar dela, né? Que ela ia para casa de repouso, assim, quando a gente sempre vai com as férias com as crianças. E aí nesse período ela ficou lá na casa de repouso e aí meninas, assim, as meninas ligavam, que ela tá muito encatarrada, tudo vinha acontecendo para poder me tirar o foco, que eu não conseguisse ficar em paz ali, sabe? Aconteceu um problemão do meu trabalho, coisa antiga, e me ligaram. Eu falei, gente, não é possível que tudo está acontecendo essa semana. Teve um dia de manhã que eu cheguei, eu me lembro que eu falei, gente, eu tô assim, meu coração parecia que ia pular, eu estava angustiada. Aí a gente falava assim, não, para tudo, vamos fazer oração. A gente parava, rezava antes de começar, para tudo começar bem, né? E isso me enriqueceu Uhum. muito. Foram dias assim que parece que você está vivendo um céu, assim, sabe? Você está ali com Deus, não cansa. A gente ficava o dia inteiro trabalhando. Eu saía disso, a gente ia para a cozinha realmente. A gente servia o café, a gente tirava o café da manhã, aí a gente já voltava para conseguir organizar o almoço. E terminava o almoço, já voltava para organizar o lanche. E aí eu lembro que quando chegava de tarde, a Elza falava para mim assim: vai embora daqui, senão seu marido não vai deixar você nem entrar em casa, que amanhã você tem que estar aqui 6 horas da manhã de novo. A semana toda, mas foi muito bom, muito bom. Só Deus mesmo para nos nutrir, né? Porque Ele realmente nos nutria e não sei como, a gente nem cansaço tinha. No outro dia a gente estava lá de novo e era maravilhoso. E o bacana disso, a Elsa até falou aqui agora, que se rezou muito durante aquele período, né? Nós rezamos muito mesmo, né? E assim, quando a gente faz com amor, né, Isabela? Quando a gente faz de coração, né? A coisa não cansa, né? Você está naquele momento, até depois, quando acaba, né? Eu estava vendo esse evangelho aqui, né? Depois que nós fazemos um grande trabalho e tudo mais, a gente quer descansar, que a gente quer dar uma parada, não sei o quê, né? Jesus aqui ele fez a multiplicação dos pães, né? Dos pães e dos peixes, deu de comer aquela multidão toda, dispensou os discípulos para irem na barca. Aí você fala assim, aí Jesus foi, deitou, né? Sim. Fez uma cama e deitou, né? Não, Não, ele se separou de todo mundo, subiu no monte e foi rezar, é. né? É o exemplo que o Senhor nos traz, né? Hum. O nosso fundador nos diz muito o seguinte, né? Que quando você é convidado para pregar, ou quando você é convidado para estar em algum lugar, fazer algum trabalho, né, missionário, vai lá, faz o seu trabalho de missionário, acabou o seu trabalho de missionário, volta para tua casa, vai embora. Não espera os aplausos, não espera, né, os abraços, os elogios, porque você pode se frustrar, né?
porque você pode não ganhar esse abraço, não ganhar esse elogio, e aí você vai ficar o quê? Incensando a si mesmo, né? É, A gente começa a se incensar, né? Eu que faço, eu que fiz, eu que sou, né? Por exemplo, nesses dias lá do Congresso, eu não soube jamais que você teve nenhum problema ou que você tinha que resolver tal coisa. Eu sabia, sim, que você tinha que voltar um pouco antes, porque você estava até... A gente até fez uma festa depois, fez um sábado seguinte, sei lá, alguma coisa, um tempo depois, juntamos todos os voluntários para fazer uma homenagem a ele. Você não pôde ir porque você falou, eu já tinha... Fiquei tão afastado de casa há tanto tempo que não dava para ir naquele evento. é verdade. Lembra disso? Você Lembro. você não pôde estar conosco, né? Então você não foi, né? E como tem sido o trabalho agora na Casa de Maria? Como é que foi esse último Natal? Como é que foi esse processo lá, né, de voluntariado? Explica às pessoas o que é que é a Casa de Maria, o que é que você faz lá e como é que você ajuda a gente. Fala um pouquinho para as pessoas. Então, a Casa de Maria, a gente faz o atendimento semanal, né? Eu vou falar assim, não nesse momento da pandemia, que esse momento da pandemia está tudo diferenciado, né? Mas lá existe um atendimento Uhum. semanal com a palavra de Deus que as famílias recebem, né? As mães, as vós, elas recebem a palavra de Deus. Existe a pediatra, o psicólogo, a Márcia que faz a fisioterapia. Então, assim, nós temos vários profissionais que são voluntários e que trabalham com as crianças, com as famílias. E existe um trabalho que também que a gente faz assim, a gente fica com as crianças, acolhe as crianças para que as famílias possam escutar essa palavra também, né? E nesse meio tempo também a gente porque lá também na ação social a gente recebe toda e qualquer doação, tudo é bem-vindo, né? Então a gente recebe roupas, sapatos, a gente arrecada alimentos também, porque toda semana essas famílias levam para casa os alimentos. Um pouquinho, não é toda semana uma cesta básica, porque a gente também não conseguiria dar conta disso, mas elas levam sempre algum alimento. E aí a gente faz sempre as campanhas, né? De recolher os alimentos entre os amigos, a gente vai sempre divulgando, hoje em dia muito nas redes sociais também. Então a gente faz todo esse trabalho ao longo do ano inteiro. E quando chega no final do ano, a gente faz a festa, a festinha deles, das famílias e das crianças. Aí a gente faz o apadrinhamento dessas crianças, né, que a gente dá a eles sempre um presentinho que é roupa, uma roupinha nova, um sapatinho novo, um brinquedo e um kit de higiene pessoal. Então, todas as crianças são apadrinhadas até, eu acho que até 14, 16 anos. Se tiver alguém aí, me corrija, eu acho que é 14. E aí, Eu acho que é 14 acho que é também. 14, né? Aí a gente, assim, todas as crianças que estão ali, que frequentam, que as famílias frequentam, né? A gente faz esse apadrinhamento das crianças. Então, acaba sendo uma festa bem bacana. Hoje também a gente tem o trabalho lá com eles da música, né? Que as nossas próprias crianças ali assistidas, elas também recebem elas aprendem música, aprendem alguns instrumentos musicais e no final do ano, nessa festinha, elas mesmas tocam, cantam lá pra gente. Entendeu? Então é bem legal, assim, a gente fica com aquela felicidade, né? Aquele orgulho de ver que eles também estão colhendo alguns frutos disso, né? E como dizem vocês que, né, estão lá, a Márcia, que está lá nos Estados Unidos, fala, Márcia, beleza, minha irmã? Deus abençoe aí. Ela falou, né? Ela falou são 12 anos, na É, verdade, né? Até 12 anos, né? 12 a anos. gente, às vezes, assim, tem alguma criança um pouco mais deficiente, aí a gente abre mão um pouquinho, porque não tem o mesmo acompanhamento, mas a idade é essa, então, 12 anos. E qual é a satisfação disso tudo? É uma satisfação pessoal ou não? O que que é? Qual é a satisfação disso? É o maior presente que a gente recebe de fim de ano, é poder fazer alguma coisa para essas crianças. Eu sempre falo que é o período do ano que eu mais fico cheia do Espírito Santo, assim, ele fica caminhando comigo, que ele vai aqui e ali catando gente, sabe? Então ele vai caminhando comigo, porque é o que eu rezo sempre a Deus, assim, que eu nunca me envaideça, que eu nunca queira nada, né, nenhum orgulho com isso, porque o maior presente é o agradecimento da pessoa de poder ajudar. E isso é maravilhoso. Eu acho que é uma coisa que só dá para saber você sentindo.
sabe? Porque eu falando parece que é demagogia, assim, mas não é. O agradecimento da pessoa que ajuda, Marcelo, é impressionante. Ela fica muito feliz em poder ajudar, porque tem muita gente que quer ajudar e não sabe onde, né? Então essas pessoas ficam felizes. Hoje em dia a gente tem pessoas, o nosso trabalho hoje é bem menor, porque com o WhatsApp também facilitou muito a nossa vida. Então hoje em dia tem pessoas que ficam tristes se eu esquecer delas para entregar alguma criança para ser apadrinhada. Então, para você ver que assim, que as pessoas se acostumam, elas gostam de fazer aquilo, entendeu? E é o que eu te falei, Uhum. assim, desde novinhas, minhas filhas, elas vão comigo lá, elas vão entregar o presente desde pequenininhas, elas participam disso. Então, eu acho que, assim, é o que eu falo, voltando um pouco na minha mãe, mais do que a gente falar, é a gente ser o exemplo, né? A gente tem que mostrar o exemplo. Esse exemplo dessa humildade e do serviço, ele tem que ser mostrado como exemplo mesmo. Não adianta você querer dizer e explicar para alguém o que é isso. Você tem que ser isso para que o seu filho ou quem está perto de você possa levar aquilo adiante. E isso é exemplo mesmo. Isso vai contaminando, assim, vai contagiando, entendeu? Entendi. O exemplo arrasta mesmo, né? É o exemplo né, toda vez que as pessoas falam da Casa de Maria, né, e falam desse projeto, né, da ação social, que é um projeto conjunto com a comunidade, ele não é um projeto afastado, isolado da comunidade, ele anda junto com a comunidade, né? Uhum. E você ainda consegue tempo das terças-feiras, às vezes, aí você ainda vai no grupo de oração, né? Não, toda terça-feira, é porque agora a gente não está tendo, mas eu faço aqui nos nossos online. Então, toda terça-feira tem nosso grupo de oração. Eu já tentei me adequar para sexta, mas é mais complicado na minha agenda familiar. Então, terça-feira, o nosso grupo de oração é sagrado também, é onde a gente se abastece, né? É necessário, porque não é que não é importante a gente ir à missa, assim, é claro, é fundamental, mas no grupo de oração, na nossa partilha, a palavra de Deus assim que a gente partilha, fazer isso assim um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, falar de Deus, isso é muito bom. Esse um irmão enriquece o outro e às vezes a minha dor ou a minha alegria enriquece o outro e é isso que nos fortalece para seguir em frente, né? Não, com certeza. Eu acho que essa constância de estar com Deus, e assim, esse momento para nós é tão difícil, né? A gente está se adaptando, é claro, né? A gente está tentando ao máximo colocar online, né? Mas assim, aqui ainda está muito bom, porque eu estou conversando com você, está tendo uma reciprocidade, as pessoas estão escrevendo aqui, a gente consegue falar com as pessoas, né? Mas colher frutos, né? A gente tem colhido muitos frutos, graças a Deus, né? Os grupos, né? Outro dia a Rafaela estava nos mostrando um vídeo de uma menina que tem deficiência, mas que se acalma só enquanto está acontecendo um grupo de oração online, Hum. né? E né? O coração dela ficou muito grato. As mensagens que nós recebemos aqui pelo Instagram de pessoas que estão participando junto conosco. A gente costuma dizer, Isabela, que nós não somos uma comunidade imensa como outras comunidades, né? Nós somos uma comunidade menor, né? Uhum. E o que nós estamos fazendo aqui é levando amor, É. né? É levando Jesus às pessoas, né? As pessoas que a gente está trazendo aqui, você até falou assim, pô, Marcelo, como é que eu vou falar no Falando Gente de Fé? Estava o padre Fabiano semana É. passada, você quer que eu vá Aí lá vem falar eu, que no aí padre vem Fabiano? euzinho aqui. Mas não existe comparação, É. sabe? Não existe comparação. É cada vida, é cada exemplo. Você pode ter certeza que todas as coisas que você falou, uma coisa que me chamou muita atenção enquanto a gente está conversando aqui o tempo todo, você falou assim, ó, lá no nosso congresso, É. lá na nossa casa de Maria, lá no nosso grupo de oração, lá no nosso, ou seja, você já faz parte, você se sente parte, É. sabe? Você se sente dentro. Isso é muito bonito, minha irmã. Isso é muito bonito. Tanto que quando eu fiz questão de fazer o cartazinho, eu botei lá, Isabela, amiga Santos Anjos, Ah. né? Porque você é um verdadeiro, você pode perceber, né? Você é uma verdadeira, até a Lívia, nossa cofundadora, já escreveu aqui, né? Asa, né? E botou os coraçõezinhos. Porque você é uma verdadeira amiga nossa, pode ter certeza disso, né? Nós somos gratos a Deus pela sua caminhada conosco, nós somos gratos a Deus
pela sua caminhada. E eu vou dizer mais para você. Hoje eu sou grato a Deus pela sua mãe, né? Amém. Pela sua mãe. Porque ela lá atrás, né? Sentada no banco da igreja, rezava. Com certeza aquele joelho lá muitas vezes dobrou por vocês, né? Por você e pelas suas irmãs, pela caminhada. Imagina o coração da sua mãe, você indo para o Rio de Janeiro, saindo de Campos, indo estudar na Santa Úrsula. Imagina só como ficou aquele coração lá em Campos. E mandava os potinhos, tudo organizadinho, feijãozinho, batido, temperinho, não sei o que. Sabe aquela coisa de mãe? Eu já com 18 anos, eu tinha que trazer tudo. Mãe, isso vai derramar no ônibus. Não, você vai levar. Tá. Paula, a minha contra-regra veio aqui me avisar que faltam só 5 minutos para acabar, né? Tá vendo? Não falei para você que ia passar muito rápido, né? Então, queria que, assim, antes desse finalzinho, né, você falasse um pouco, desse uma mensagem para nós que estamos aqui, né, falar um pouco da Isabela, assim, dizendo para as pessoas para estarem conosco, né, para quando tiverem tempo, quando isso tudo passar, né, com tanto amor que você, o mesmo amor que você cria suas filhas, que você tem o seu marido, né, você dedica a sua vida a Deus, né, a Deus verdadeiramente, acima de tudo a Deus, né. Glória a Deus que você hoje está dentro da comunidade de Santos Anjos, está conosco, né, mas glória a Deus que você se encontrou. É uma pessoa que tem um coração preenchido, né, que tem um coração cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, né. Somos todos gratos a Deus. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco nessa noite. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho do final aí. Então, queria que você falasse um pouco do final. Oi? Pode falar, pode falar. Então, eu também tenho a agradecer a vocês. Eu realmente me sinto Santos Anjos. Eu sei que eu não fiz meu caminho ainda, mas quem sabe um dia, né? Então, assim... Você acha que não fez? Você acha que não fez? Mas eu sou Santos Anjos de coração. Eu não consigo mais me separar da Santos Anjos. Então, assim, faz parte da minha vida. Já faz parte da minha vida. Não tem como me separar. E assim, e o que eu tenho para dizer é isso, assim, a entrega, a oração, o serviço e a humildade. Não existe nada melhor que... E quando a gente tiver, assim, errando um pouquinho o caminho, porque nós somos humanos, isso acontece, e a gente volta para Deus, caminha com Ele, reza, se dedica, que Ele vai mostrar o caminho novamente, porque nós somos realmente pecadores, a gente erra, mas Ele está lá sempre de braços abertos, com a sua misericórdia infinita, infinita, amor infinito por nós. Ele me mostrou isso agora, nessa meio dessa pandemia aí, quando eu pisei no solo sagrado na igreja, o primeiro dia, nossa, que emoção. Ele abriu o céu para mim, assim, e me disse assim, eu estou aqui todos os dias te esperando, minha filha, quantas vezes você quiser. Foi maravilhoso. Amém. Amém. Então, dá um abraço no Ricardo por mim, né, que eu prezo muito, gosto muito dele. Dá um abraço nele por mim, um abraço nas suas filhas, né? E o Salmo de hoje, Isabela, diz assim pra gente no seu refrão, né, o Salmo 118, que hoje está no Evangelho, né, está na leitura do dia. Ensinai-me a fazer a vossa vontade, né? Ensinai-me a fazer a vossa vontade, afastai-me das mentiras e ensinai-me, Senhor, a fazer a vossa vontade. Eu rezava com esse salmo hoje e perguntava para Deus, Deus, por que muitas das vezes eu não faço a minha vontade? Porque ele dizia, porque às vezes você não é inteiramente meu, você ainda tem uma vontade própria que é sua. E quando você não é inteiramente do Senhor, você ainda faz a sua vontade e não faz a vontade de Deus, né? Que possamos, Isabela, ser inteiramente do Senhor e fazer a vontade dele. Tá bom? Tá bom, é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou também, que eu fiquei aqui não querendo que ninguém entrasse, minhas irmãs, até vi minha tia por aí, vi gente conhecida, nossa, minhas filhas. Obrigada a todo mundo, os amigos Santos Anjos, irmãos Santos Anjos, minha família Santos Anjos. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor conosco. Tenha uma boa noite. Tá vendo? Foi fácil, você conseguiu falar, se emocionou, falou da sua mãe querida, a gente conheceu a sua mãe, conheceu o seu vozinho, que você fala assim, meu vô, né? Meu vô, então assim, conhecemos o seu vô, conhecemos um pouco da sua família. O Paulo entrou aí agora também. Boa noite, Paulo. Tivemos aqui com a Isabela Sade, nossa irmã, nossa amiga Santos Anjos, que tanto nos ajuda, tanto nos ama. Parabéns pela sua vida, parabéns por tudo que você faz na igreja e que seja um tempo que passe logo, que a gente possa estar junto de novo no grupo de oração,
na casa de Maria, fazendo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Deus. Não é isso aí? Obrigada. Obrigada, Marcelo. Tchau. Obrigado, boa noite, Boa querido. noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Então, gente, boa noite a todos vocês que estiveram aqui conosco, boa noite você que veio aqui, que esteve conosco. Tenham uma grande noite, né? Um final de noite de segunda-feira. Ficamos por aqui e semana que vem vamos ter outra missionária Santos Anjos conosco aqui. Nos aguarde que nós vamos falando. Tchau, fiquem com Deus, uma boa noite a todos.